E aí o IDEB, ele traz, né, a importância desse indicador para nós, né? Ele pode, né, o indicador, o IDEB, ele é um indicador que pode, né, que traz para nós, né, o que que nós conseguimos agregar em aprendizado dos estudantes ao final de uma determinada trajetória. Tem muitos diretores que sempre, né, me pontuam, falou, Raf, mas eu acho bastante injusto essa fórmula, porque eu tenho um bom desempenho, os meus estudantes tiveram um bom desempenho na prova, só que o meu fluxo, a minha taxa de aprovação fez com que o meu IDEB não fosse tão bom, né? E aí essa é uma ponderação que é bastante, né, comum se ter, e aí eu faço um convite para a gente pensar. Se o indicador fosse apenas o desempenho dos estudantes ao final, né, da série final, né, de cada etapa, talvez a gente poderia ter um incentivo, né, um pouco estranho do ponto de vista, né, de qualidade educacional, porque a gente poderia ter um incentivo para que só chegasse ao final da trajetória, só chegasse ao final da etapa os melhores estudantes, né? Então, se eu tenho um indicador que ele só trabalha, né, se eu tivesse um indicador, né, o IDEB, ele trabalhasse apenas com o desempenho dos estudantes na prova do SAEB, a gente poderia ter um incentivo nada adequado, né, daqueles estudantes que não estão aprendendo ficarem fora da escola, né, não chegarem ao final da última etapa. Então, a gente poderia ter um incentivo não muito adequado, é um incentivo que ele trabalha com a exclusão. Então, quando o IDEB traz, olha, não é só garantir que os melhores cheguem lá, eu preciso garantir que todos cheguem lá numa trajetória adequada. Então, ele é um indicador que ele, ao combinar, né, desempenho dos estudantes da última série da etapa com o resultado de taxa de aprovação, ele está passando uma mensagem forte, que é, a gente precisa fazer com que os estudantes aprendam, né, que todos tenham um aprendizado adequado para a série, e esse aprendizado vai ser medido através ali do desempenho dos estudantes na prova do SAEB, só que isso deve acontecer com os estudantes tendo uma trajetória regular. Então, uma boa escola, de acordo com esse indicador, né, de acordo com o IDEB, é aquela escola que consegue ensinar, né, altas expectativas de aprendizagem para os seus estudantes, né, para todos os seus estudantes, garantindo que os seus estudantes tenham trajetória regular, ou seja, matriculou, né, aprendeu e seguiu para a próxima etapa, seguiu para a próxima série sem interrupção. Então, é isso que o indicador que o IDEB nos traz. E ele é um indicador mega importante, né, tanto para que as secretarias, as redes, elas possam avaliar a sua política pública para entender se aquilo que está, né, aquilo que está previsto de ações, de apoio, de acompanhamento, de orientação para a escola e de suporte à escola, né, está adequado e está ajudando a escola, né, a manter a trajetória dos estudantes, a manter os alunos com frequência regular, né, a encaminhar pedagogicamente aqueles estudantes que estão com dificuldade de aprendizado, seja pensando contraturno, seja pensando professor extra, né, seja pensando ali elementos adicionais para melhorar a aprendizagem, ter política clara, né, para aqueles estudantes que não estão aprendendo de forma adequada, para que eles consigam aprender, e aí olhando para a formação de professor, material didático, acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e diversas ações, né, estratégicas que podem apoiar, né, tanto o professor que está em sala de aula, quanto o diretor, quanto o coordenador, né, na melhoria do aprendizado dos estudantes. Então, o IDEB é um indicador que traz informações para a secretaria, se as suas políticas públicas estão conseguindo chegar, né, para cada estudante. Para a regional de ensino, da mesma forma, principalmente pensando a implementação dessas políticas públicas, né, se a regional, por exemplo, se eu tenho uma escola que ela está, né, que ela tem, né, uma quantidade, ela tem uma complexidade maior, seja atendendo alunos com nível socioeconômico mais baixo, né, seja ali, por exemplo, né, com um grupo maior de estudantes ou ofertando vários turnos com várias, né, modalidades, por exemplo, talvez é uma escola que ela tem uma necessidade de apoio muito mais fortalecido da regional do que aquela outra escola menor que atende, né, às vezes apenas em uma etapa. Então, é muito importante que a regional de ensino também, assim como a Secretaria de Educação,
olhe para esse resultado para entender como que a política, né, o que eu posso fazer para revisar a minha política pública, as ações de apoio à escola, quanto a regional, né, nas ações ali de apoio e de fortalecimento da gestão escolar, né, e do professor, né, para a condução dessa aprendizagem adequada para os estudantes. E no âmbito da escola, é um indicador mega importante tanto para o diretor, né, quanto para as lideranças, né, escolares, como também para o professor, né, tanto de língua portuguesa e matemática, quanto dos demais componentes curriculares, possam reavaliar ali o que está sendo feito, tanto do ponto de vista de decisão daquilo que está sendo ensinado, né, como também, né, como que isso está sendo ensinado, através de quais estratégias, através de, né, como que eu também estou conseguindo endereçar ali a aprendizagem para aqueles estudantes que não estão aprendendo, né, com o tempo regular, não estão aprendendo ali com o momento adequado, né, o momento que está sendo ofertado para eles. Então, o IDEB é um indicador que serve, né, em resumo, ele serve tanto para que a gente possa reavaliar a política pública, quanto também reavaliar as intervenções pedagógicas, né, como também a decisão curricular daquilo que está sendo feito junto a cada um dos estudantes.